Amém. Obrigada. Queridos irmãos, nesse momento nós queremos aqui apresentar a nossa missionária Elizabeth. Eu vou pedir a você que dirija a sua mão direita para o altar e repita comigo as seguintes palavras que eu vou falar agora. Missionária Elizabeth, seja bem-vinda para trazer do nosso Deus uma palavra para os nossos corações. Amém. Amém. Obrigada. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Estou feliz de estar aqui. Pode virar para lá um pouquinho. Só virar, não precisa desligar não, tá bom. Obrigada. Estou feliz de estar aqui conhecendo a amada igreja, que Deus possa abençoar cada uma de vocês, cada um que é daqui do ministério e quem está aqui hoje visitando também, né, para participar desse trabalho lindo e importante. Deus possa abençoar cada um de vocês, a missionária Eudinete também, mas para quem trata ela com mais carinho é Nete, né, Nete? A Bruna, o Nilson, que Deus possa abençoar cada um de vocês, o pastor dessa igreja também. É uma honra. Deixa eu me apresentar para você que não me conhece. Eu sou Elizabeth Brasil, missionária Elizabeth Brasil. Congrego no Ministério Deus Provedor, aqui em Caxias, na verdade, chegando ali como quem vai para Santa Cruz da Serra, em Jardim-Angá. Sou mãe da Nicole e do João Vitor, que já são grandes. O João Vitor tem 21 anos de idade, a Nicole tem 18 anos, 2 filhos abençoados que o Senhor me deu. Graças a Deus servem ao Senhor. Nicole canta, João Vitor é instrumentista da Casa de Deus. Sou terapeuta também, tenho consultório aqui em Caxias, tenho lá em Santa Cruz da Serra, faço atendimento online, então trabalho na área da saúde emocional. Quem estiver precisando, é só me procurar depois. Oh, glória, glória a Jesus. Abra comigo quem trouxe seu exemplar da Bíblia Sagrada. É uma palestra, então vai ser um pouco diferente do que é uma pregação habitual, né, de como eu costumo ministrar. Não sei se tem alguém aqui que já me conhece, além da Bruna e da Angélica, da Nete. Mas quem me conhece aí da internet sabe que a forma de ministração é um pouco diferente. Mas hoje é uma palestra e eu vou tentar me segurar aqui para não dar lugar para Jesus, para marchar na igreja. Isaías, capítulo 58, versículo 11, onde é o tema proposto para essa palestra dessa noite. Fiquei sabendo que os varão brigaram para estar aqui. Que é isso, gente? Mas era só para as irmãs. O que vocês estão fazendo aqui? Todo mundo queria estar aqui? Estou sabendo que o Senhor também brigou. Eu vou. Estou sabendo. Olha só, tá vendo? Era para ser segredo nosso. Aí está cheio de irmão espalhado por aí. Isaías 58, versículo 11, mas depois eu volto só para a gente. Quem concorda? A gente fecha as portas, fecha a janela, fecha... Ou então a gente vai para um salão em algum lugar de festa. Juízes 11, Isaías 58, versículo 11, que é o tema proposto. Eu não sei se todo mundo que está aqui nessa noite é dessa igreja. Angélica já sei que não é, mas já cumprimentou a pessoa que está do teu lado? Já deu a paz do Senhor? Já falei, paz do Senhor, querida, Deus abençoe sua vida, que bom que você está aqui, bom te conhecer. A gente está se conhecendo, né, gente? Então quebra o gelo, cumprimenta, dá a paz. Às vezes a gente passa um dia de tanta batalha, de tanta peleja, né, que a gente chega até distraído, não é nem por maldade, não. Isso acontece comigo. Às vezes é tanta coisa no dia que quando eu só chego, sento. Aí passa 10 minutos, 20, depois que eu lembro. E, meu Deus, não cumprimentei nem quem está do meu lado. Tanta luta, tanta coisa, tanta correria. Então agora é a hora de você cumprimentar essa irmã linda, abençoada que está do seu lado. Vamos ler? Pode se colocar de pé agora comigo, em nome de Jesus. Que essa introduçãozinha, essa apresentação ia demorar um pouquinho, eu não acho justo deixar vocês em pé esse tempo todo. Diz assim, Isaías 58, versículo 11. E o Senhor, a minha tradução está um pouquinho diferente, tá? E o Senhor será o seu guia continuamente e te assegurará a fartura, mesmo em terra árida. Ele revigorará os teus ossos e tu serás como um jardim regado,
como uma fonte generosa e borbulhante, cujas águas nunca se esgotam. Alguém tem uma tradução diferente para me emprestar? Quem tem a tradução? Empresta aqui, vaso. Minha tradução um pouquinho, essa é boa. E o Senhor te guiará continuamente, te fará e te fartará em lugares áridos. Fortificará os teus ossos, e você será como um jardim regado, como um manancial, cuja as águas nunca faltam. Glória a Deus. Você pode sentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar sobre alguns detalhes desse versículo. É quase que uma exegese de um único versículo. Ele é rico em detalhes. Eu não quero falar do profeta Isaías, nem do seu período de profético, de tudo aquilo que ele profetizou. A gente conhece o profeta Isaías como profeta messiânico, então é um livro extenso, grande. Eu não vou me ater a esses detalhes teológicos, eu quero ser bem sucinta, bem direta, e eu quero falar sobre coisas que nós precisamos. Vocês sabem, eu já me apresentei, eu disse que sou uma terapeuta, e essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, essa palestra de hoje, eu quero acreditar que é para a cura de algumas pessoas aqui, tomara que seja todas, né? Mas se não for para todas, que seja para algumas de nós que estamos aqui nessa noite, que seja uma noite de restauração de Deus, mas também seja uma noite onde essa sequidão na alma ela possa acabar. E por que eu estou falando isso? Porque é possível servir a Deus e ainda assim estar com a alma em sequidão. É possível estar no culto, dirigindo o trabalho de oração, pregando, tocando, estando na mesa, na portaria, na filmagem. É possível caminhar ainda com Jesus e ter problemas existenciais, a qual acompanham você por anos na sua vida e que você até hoje não conseguiu resolver. E detalhe, você ora, busca, jejua, faz campanha, é ou não é? Já orou, já pediu para Deus, quando é que isso vai acabar? E não passa. Você sabe que você está firme com Jesus, mas isso ainda não foi resolvido. E por que não foi resolvido? Porque não é um problema espiritual. Se fosse um problema espiritual, estava resolvido. Se fosse um problema do campo espiritual, legiões, potestades, já teria sido desfeito o mal, porque o Senhor nos garantiu a vitória sobre todo principado e toda potestade. Deus nos deu legalidade nesse campo espiritual. Ou seja, se fosse isso, eu tenho certeza que já teria acabado. Mas muitos de nós, assim como eu um dia na minha vida, caminhei por muitos anos. Acreditem, muito obrigada, que haja um galardão sobre a sua vida. Agora você pode ficar. Por muitos anos na minha vida, talvez eu fale aqui durante essa palestra, essa ministração com vocês, se Deus for me tocando, e eu vou contar um pouco para vocês do que eu vivi. Mas eu vivi muitos anos assim. Eu conheci Jesus com 12 anos de idade, muito novinha, graças a Deus. Com 12 anos eu era perdida no mundo. Por que eu era perdida? Não por fazer muita coisa errada não, mas porque eu não me encaixava lá. Eu estava lá, mas eu era uma adolescente que eu ficava assim, eu não consigo me ver aqui. Eu não entendia o que era Deus, eu não entendia nada, mas eu estava lá, mas eu não me sentia pertencente. Graças a Deus o Senhor me encontrou bem cedo. Então eu conheci Jesus com 12 anos, com 14 anos que eu fui ter entendimento real de quem era Deus, e estou com Jesus até hoje. Mas em todos esses anos eu passei muitas coisas, mesmo estando com Jesus, a minha vida não foi fácil. E eu sou um exemplo do que eu vou ministrar para você agora, que é possível servir a Deus mesmo em sequidão na alma. Eu fui professora de escola dominical quase 20 anos. Eu ministrei para todos os departamentos na igreja. Adolescente, crianças, jovens, mulheres, toda a igreja, varões. Eu trabalhei na igreja durante anos em todos os departamentos, não só sendo professora de escola dominical, mas líder de departamentos, e assim foi por muitos anos da minha vida. Mas por muitos anos alimentando pessoas com a alma seca. Não tinha nada que tratasse a minha alma, mas eu estava lá. E detalhe, as pessoas não percebiam, porque nós somos capazes de colocar uma roupagem durante o dia e chegar em casa e tirar assim ou não. Só eu que fazia isso? Então é
possível você sorrir, cumprimentar, dar glória a Deus, aleluia. É possível você aconselhar dentro do problema que você está vivendo. Como é possível? Mas chega uma hora que o Senhor determina que é o tempo de cura da nossa alma. Porque não dá para florescer doente. Quem aqui já visitou fazenda, ou já morou em fazenda, ou já teve muita plantação em casa? Não era fazenda, mas era um quintal grande, missionário. Alguém? Minha mãe tinha um quintal gigante, tinha tudo quanto é árvore naquele lugar. Mas quem já morou ou mora ainda hoje em lugar assim, consegue identificar uma árvore doente. E como é que a gente consegue identificar? Como, gente? Oi? Fica com medo não, gente. Começa a secar, mas também tem um detalhe. O pastor Gilberto chegou, gente. Meu Deus do céu, cadê o pastor Gilberto? Ô, Jesus! Meu Deus! Mas o senhor é bonito, hein, pastor? Deus abençoe o senhor. É um prazer estar conhecendo o senhor, amém? A sua irmã fala muito senhor, viu? O senhor é uma bênção. Vamos voltar aqui. Como é que a gente sabe que uma planta está doente, que uma árvore está doente, principalmente se ela for frutífera? Quando chega os meses de outubro, novembro, dezembro, mas mais lá para agosto a gente começa a ver. Nós passamos pela primavera, a gente vai falar de florescer daqui a pouquinho, as folhas caem, as flores caem, mas isso é um processo para quê? Uma preparação para o fruto. Daqui a pouco a árvore fica esquisita, mas daqui a pouco as folhas novas nascem, daqui a pouco você começa a ver uns brotos nascendo. Quando chega o mês de dezembro, a gente começa a ficar agoniado. Quem tem amigo que tem árvore fala, ó, guarda jambo para mim, hein? É ou não é? Ó, tu guarda cajá para mim, hein? É ou não é, gente? A gente começa a se comunicar, por quê? Está chegando dezembro e a gente sabe que em janeiro vai ter fruta. Nós acompanhamos o desenvolvimento. Mas quando chega no mês de janeiro e você vai passando pelas árvores, pela rua, ou na casa de amigos, ou na sua casa, e você olha para uma árvore que deveria ter dado fruto e ela não deu, você identifica ela como o quê? Doente. E tudo por quê? Porque na estação do fruto, é possível você ainda estar de pé, mas não está florescendo, não está dando fruto. E Deus não quer isso para a minha vida, Deus não quer isso para a sua vida. Deus quer saúde para a nossa vida. Então Deus vai tratar hoje na nossa raiz, na raiz das nossas emoções, para quê? Para a gente poder voltar a frutificar, a florescer. Mas vamos fazer uma exegese aqui, rapidinho, do versículo 11, do capítulo 25. Eu gosto de palestra, papel e caneta na mão, quem tem. Quem não tem, anota no bloco de nota do celular. Para quê, missionária? Porque você pode correr o risco de esquecer, isso é normal. Mas se tiver anotado, você vai pegar suas anotações e você vai conseguir recordar, estudar novamente. Juízes 11... fala sobre Perdão, estou com Juízes 11 porque eu preguei essa semana isso, gente. Isaías 58, 11, o profeta vem falando daquilo que agrada a Deus, de como se preparar, de como abandonar a sequidão, de como trabalhar a vida, de como voltar a ter algumas coisas. Quando a gente chega no versículo 11, ele vai falando o seguinte: e o Senhor te guiará continuamente e vai te assegurar a fartura, mesmo em terra árida. Ele está falando de sequidão. E como que funciona a sequidão? Como é que eu sei disso? Como é que eu sei que está acontecendo isso? A sequidão, ela é ausência, ou ela é provocada pela escassez de água. Todas as vezes que nós encontramos uma terra seca, uma planta seca, alguma coisa do tipo, nós entendemos que há uma ausência de alguma coisa ali. E qual é a ausência? A ausência é a escassez de água na terra. Quando não tem água, a planta seca. Quando não tem água, o solo fica seco. Então o profeta está fazendo a alusão aqui para mim, para você, que há uma sequidão, mas que é possível voltar a germinar, e isso eu vou falar mais à frente para você. Mas primeiro, eu quero te prender na exegese desse texto passo a passo. E o primeiro passo é falar sobre essa sequidão que o profeta Isaías está falando aqui para mim e para você. Existe uma sequidão. Com sequidão na terra, com sequidão aqui não tem como germinar nada. Ele está identificando isso.
E quando ele identifica, ele traz a cura ou como solucionar. E a gente vai falar disso daqui a pouco, mas o que eu quero que você entenda comigo é que há uma sequidão no solo. Há uma sequidão na terra, e isso é escassez. Alguma coisa está faltando. E quando a gente vai falar de terra, a gente vai lá para Gênesis e a gente lembra que eu e você, nós fomos feitos do pó da terra. Então, se há uma sequidão, eu entendo, olhando Isaías 58, olhando Gênesis, que está faltando alguma coisa na minha vida e na sua vida para que haja isso, que isso esteja acontecendo. Alguma coisa faltou. Ao ponto de levar à sequidão. E eu não estou falando que tudo que falta leva à sequidão. Mas existem coisas que são cruciais para a nossa vida e que, se elas faltarem, isso pode ser um sinônimo, um significativo de que haverá uma sequidão. Quem é a terra que eu quero apresentar para mim e para você aqui? Eu estou falando do solo, da sua casa, da sua rua, como eu brinquei com você e perguntei? Não. Eu estou falando de você que foi formado do pó da terra. Sem a alma, sem o espírito que habita em nós, nossa estrutura é pó da terra. E tudo que há na terra é aquilo que há em nós. Se a gente vai fazer um estudo, um mapeamento do nosso corpo ele é composto de minerais. Tudo que tem na terra, nosso corpo é composto de água. Tudo que tem, todos esses componentes, a terra, somos nós. Então, quando eu falo de sequidão, eu estou falando de nós, essa terra aqui, eu estou falando de que alguma coisa faltou ao ponto de gerar em você essa sequidão. E essa sequidão está te atrapalhando, porque ela não começa anulando tudo. Quando a sequidão começa, ainda tem vida. Por isso eu disse para você que eu produzia, mesmo estando num processo de sequidão. É por isso que eu disse para você que eu produzia na igreja em processo de sequidão. Mas chega uma hora que tudo morre nessa terra, não tem mais nada ali. E é nesse período que Deus quer restaurar você como Ele restaurou a minha vida. A pergunta que eu faço para você é, explicando para você o que é sequidão, porque a gente fala assim, tá seco, tem sequidão. Sequidão é o quê? Sequidão é a ausência, é a escassez de alguma coisa. No caso da terra é água. No nosso caso também poderia ser água, que é a água da vida. Mas o que faltou na minha vida? O que faltou na sua vida? Eu queria que você escrevesse aí. Porque isso não é para mim, eu não vou ler, mas você precisa identificar. Sequidão é a ausência. O que faltou? Para que você estivesse aqui hoje até servindo a Deus. Mas você não consegue produzir do jeito que você sabe que você poderia produzir. Você não consegue render no reino do jeito que você sabe que poderia render no reino. Você não consegue nem render na sua família como você sabe que poderia render na sua família. Você não consegue ser a melhor mãe, não consegue ser a melhor esposa, não consegue ser a melhor amiga, não consegue ser a melhor funcionária. E não é porque não quer, é porque alguma coisa secou em você. Você tenta. A tua fala para você mesma é: estou fazendo o melhor que eu posso. Mas eu sei que dava para ser mais. Eu gostaria que você tivesse coragem de dizer para você mesmo, escrevendo: eu sei o que faltou. Eu sei o que me fez secar. Eu vou dizer para você o que me fez secar. O que me fez secar foi a ausência de amor. O que me fez secar foi rejeição no ventre da minha mãe. Quando eu estava na barriga dela e ela tentou me tirar por 3 vezes, e nas 3 vezes a tentativa foi frustrada. Talvez, é claro, eu não estou dizendo que essa história é uma história exclusiva, porque eu tenho certeza que tem alguém aqui que passou por isso, que já escutou isso da mãe ou do pai: a gente não queria você veio porque tu foi um acidente. Eu sei que tem. A minha sequidão começou ali, eu só não sabia. Porque a ausência da água, ou seja, não regar todo dia, não provoca morte imediata. Isso é um processo. O meu processo de sequidão, o processo que me levou até o fundo do poço, começou na barriga de uma mulher que não queria me gerar. E por não querer me gerar, ela me entregou para uma família. Eu fui filha adotiva por muitos anos.
Aonde eu morei, na casa dessa família que me acolheu e que até então, aos 8 anos de idade, eu cresci como filha deles, mas eu sabia que eu era adotada naquela casa, eu não tinha um segredo. Aos 6 anos de idade, eu sofri o meu primeiro abuso, 6 anos de idade. Eu estava dentro de uma casa, sabendo, o que eu sabia? Meu pai não me quis, minha mãe não me quis, sou filha adotiva, estou até crescendo. Mas aos 6 anos de idade, quando uma criança não pode passar por uma coisa como essa, aos 6 anos de idade eu sofri o meu primeiro. Escute a palavra que eu estou falando para você, primeiro, porque foram vários. Com 6 anos de idade eu passei por tudo isso. Com 8 anos eu conheci minha mãe biológica. Por que eu conheci ela? Porque alguém obrigou ela a me procurar. A família dela falou, cadê aquela criança? E agora todo mundo começou a procurar, cadê aquela criança? E me encontraram. Com 8 anos de idade eu fui morar com ela. Ou seja, tudo que eu conhecia de referência de família acabou. Acabou. Não tenho mais o meu pai que me criou, minha mãe que me criou, os irmãos que moravam comigo, não tem mais nada, tudo acabou. E de um dia para o outro, eu dormi numa casa, durante a tarde, uma mulher que eu nunca vi apareceu, e durante a noite eu já dormi em outra casa. Tudo num dia só. Com 8 anos de idade, eu fui morar na casa dessa mulher, que era minha mãe biológica. E fique tranquilo, porque o processo de sequidão acabou, houve perdão e ela faleceu no Covid, mas faleceu sendo a minha mãe, sendo muito amada por mim. Mas eu estou falando para você do processo de sequidão. Quando eu conheci essa mulher, ela não me queria, ela foi obrigada a me pegar. Era uma mulher cheia de dores, de sequidão na alma, por traumas que ela viveu também. E o que ela fez? Tomada por demônios, além da dor dela. Eu vivi uma vida de espancamentos, dos meus 8 anos de idade até os meus 17 anos. Tudo que você pode imaginar, a minha mãe já fez comigo. De me jogar água fervendo, de jogar enxada, jogar facão, jogar paralelepípedo. Imagina tudo que você quiser. Imagina mais um pouco. Eu vivi uma vida de espancamentos. Nunca tinha acontecido isso comigo na vida, mas até eu conheci aquela mulher aos 8 anos de idade. Sabe quando começou o meu processo de sequidão? Quando eu estava na barriga da minha mãe. Mas eu sei identificar o processo, o meu processo. O meu processo foi ausência de amor. O meu processo foi ausência de afeto. O meu processo foi acreditar que ninguém na vida me amava. E ali começou o meu processo. Nesse processo de espancamentos que eram diários. Eu lembro que quando eu já era mãe, casada, Deus já tinha trabalhado na minha vida, e eu estou dizendo para você que eu nunca desviei, mas Deus precisou trabalhar na minha vida. Eu lembro que quando o meu filho já tinha lá os seus 5 anos de idade, 3, 4, 5, eu entrei na casa da minha mãe. E quando eu entrei na casa da minha mãe para tomar um café, visitar ela, tinha um bom tempo que eu não a via, eu fui na sala. E quando eu cheguei na sala, debaixo de uma janela como essa que você está vendo aqui, tinha uma rachadura na parede da janela, debaixo da janela tem embaixo, assim. E aquela rachadura foi feita com a minha cabeça. Quando eu entrei na sala da minha mãe, eu olhei para aquela rachadura e todas as memórias vieram na minha cabeça, porque eu lembrei que ela bateu na minha cabeça na parede até rachar a parede. Por que eu estou te contando tudo isso? Para você entender que é possível ser curado. Eu estou contando isso para você entender que é possível passar por tudo que você passou e ainda assim deixar o Espírito Santo te visitar aqui nessa noite. Eu não vim aqui mostrar para você uma vida perfeita, para você olhar para mim e pensar, ela não sabe o que eu vivi na vida. Eu sei o que você viveu, porque eu também vivi muita coisa. Mas quem está falando com você aqui é alguém que deixou Jesus entrar na vida, e não só no levantar de mãos, mas aceitar o processo de cura. O Senhor entrou na minha vida e curou toda a sequidão que alimentava o inferno, porque enquanto eu estava na igreja eu maltratava pessoas. E sabe por que eu maltratava? Porque a minha alma era seca. Sabe por que eu não confiava em ninguém na igreja? Porque a minha alma era seca. O problema não era da igreja, o problema era meu. E por causa da minha sequidão, eu era o problema da igreja. Percebe o quanto você pode ser um problema quando você não deixa Deus curar você? Eu estava na igreja, mas eu não confiava em ninguém. Eu estava na igreja, mas qualquer abraço que me dessem, eu já falava, daqui a pouco vem alguma coisa. Eu ficava igualzinho você. Estado de alerta 24 horas, porque a qualquer momento eu acreditava que alguém ia me ferir, alguém ia me machucar. E sabe qual era o meu comportamento? Talvez igual ao de alguém aqui. O meu pensamento era, antes de alguém me ferir,
Alguém se arrisca a dizer? E sabe o que eu fazia? Eu feria pessoas. E tudo isso desviada, para! Nunca me afastei da presença de Deus. Tudo isso eu fazia crente. E cadê o diabo que não saía? Não tinha diabo. Cadê as legiões e potestades? Não eram legiões e potestades. Era sequidão na alma. É por isso que eu disse para você, você tem coragem de ser sincera com você e declarar o que deixou você seco? Porque eu tive que reconhecer para Deus o meu problema para Ele trabalhar na minha vida. Eu tive que parar a minha vida, olhar para Deus e falar, Deus, sem o Senhor eu não vou conseguir. Me ajuda a achar um caminho. E Ele me ajudou a achar o caminho. Eu não vim aqui contar meu testemunho, mas acabou que eu estou falando um pouquinho para você. E eu estou falando para você porque eu estou aqui, o Senhor está disse aqui para mim. Tem alguém aqui olhando para você e pensando, você não sabe de nada. Então toma aí para você, eu sei. Recebe aí meu testemunho. Não é o que está escrito aqui, não é o que eu ia falar. Mas tem gente que tem dúvida, acha que a gente não sabe o que é dor. A gente sabe o que é dor. Eu também vivi isso. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é ser enganado, eu sei o que é ser traído, eu sei o que é passar por abuso, eu sei tudo isso que você viveu. Eu conheço. Mas eu também sei que é possível ser curado por Deus, quando você deixa Deus curar a sua vida. A minha proposta para você falando de sequidão é, o que secou você? O que levou você a esse estágio? Foi a ausência de amor de pai? Teu pai foi embora, largou tua mãe, traiu tua mãe, bateu em você? Qual foi o problema do que aconteceu com você? O que aconteceu? O que você acha? Foi o marido? Eu casei muito nova, meu marido me traiu, meu marido me bateu. Eu não sei o que causou sequidão, eu sei de uma coisa, é possível sair desse estágio. Meu problema missionário foram palavras de maldição. É possível sair desse estágio. A pergunta que eu te faço é, você está pronto para isso? Você quer isso hoje? Você quer deixar Deus curar você hoje? Você quer que Deus entre nesse problema hoje? Aleluia. Porque se você quiser, Ele está aqui nessa igreja. Não existe jardim em lugar árido. Anote isso aí. Não existe jardim, não existe florescer em lugar árido. Todo o resto, se o lugar for árido, o que está lá é mentira, é miragem e é artificial. E por que eu estou falando disso? Não existe jardim em lugar árido. Gente, agora eu vou pedir para vocês me elogiar. Estou bonita? Estou bonita, Angélica? Por que eu estou perguntando isso para você? Porque é possível estar assim e não ter nada aqui dentro. Não é possível ter jardim em lugar árido. Se a terra é seca, todo o resto é mentira. Se a terra é seca, anota isso aí. Todo que está lá, todo o resto é mentira. É possível estar aqui perfumada, arrumada, de salto alto, de vestido, cabelo feito, e ainda assim não ter nada. É possível cantar, louvar, pregar, dirigir culto. É possível fazer tudo, mas tudo isso, para os outros que não conhecem, vão pensar que alguma coisa é real, mas você sabe. No fundo da tua alma, você sabe que é tudo mentira. Que você se vestiu de alguma coisa artificial. Para quê? Para ninguém ver que não existe nada aí. E detalhe, Nete, pasme, é possível falar até em línguas com a terra seca. Sabe por quê? Porque o dom você já tem, a língua você já tem, é possível. E sabe por quê que alguém que tem a terra seca faz isso? Para que ninguém saiba que existe uma sequidão ali. Por enquanto, e depois vocês reclamem com a Nete, porque foi ela que escolheu esse tema. Por enquanto, para falar de florescer, não tem como eu falar de florescer sem falar disso.
Não dá para florescer numa terra que não tem nutriente suficiente. Ou você trata a terra primeiro ou não nasce nada. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: você vai buscar a vida inteira para que Deus te encha. Mas se você não abrir, tocar nas suas feridas para sararem elas, não vai acontecer processo de cura. Tem que tratar a terra. Sabe o que eu sei? Eu sei de uma coisa. E eu coloquei até isso na internet. O céu é abundante. Anote isso aí. Para quem gosta de anotar, né? Obrigado não, mas se você gosta, anote isso aí. O céu é abundante, mas o céu não desperdiça nada. O céu, ele é abundante, mas ele não desperdiça nada. O céu tem tudo para te dar. Mas se você não está pronto para receber, o céu não vai jogar fora. Ele não vai derramar sobre a sua vida. E não é porque o céu não tem para liberar. É porque terra seca não pode receber semente para florescer. Ou você trata esse problema ou o céu não libera. E é por isso que você está triste. Você está triste porque você está buscando, pedindo a Deus para trazer, mas Ele não vai. E você acha que é porque Ele não escutou? Você acha que é porque Ele não ouviu? Não. É porque o céu não vai desperdiçar. O céu vai liberar sobre a vida de quem pode receber. A pergunta que eu te faço é: hoje é o dia? Você quer receber? Então deixa Deus tocar naquilo que ninguém conseguiu tocar até hoje. Escute isso aqui. Abra comigo o teu exemplar da Bíblia Sagrada em Salmos 103. Deixa eu te falar uma coisa sobre essa terra seca. E calma, daqui a pouco a gente vai para o florescer, mas não tem como chegar lá sem tratar a terra, não. Primeiro a gente vai tratar esse problema. É possível conquistar desse jeito? Não. É possível o sonho se realizar desse jeito? Não. Não tem como, a terra está seca. Andar em lugares áridos enfraquece a nossa vida. Você tem que sair desse lugar que você está. Mas ninguém vai tirar você de lá se você não quiser. Quantas pessoas já te deram um conselho, já tentaram e você continua lá? É você que tem que sair daí. Enquanto você continuar andando nesse estágio, não tem como, você só enfraquece. Sabe o que está escrito aqui em Salmos? Deixa eu abrir aqui com você. Salmo 103, versículo 14, eu acho isso lindo. Porquanto Ele conhece a nossa estrutura. E Ele sabe que a gente é. Sabe por que você está carregando máscara a vida inteira? Você não deixa ninguém saber o que está acontecendo. Você tem medo de alguém ver a tua fragilidade, mas Deus sabe da tua fragilidade. Deus não tem problema com a sua humanidade. Ele não tem problema com a dor da tua alma, com as suas reclamações. Ele não tem problema com nada. Porque em Salmo 103 diz que Ele sabe a tua estrutura. Ele sabe que você é pó, e pó aguenta o quê? Quase nada. A gente é fraco sem Ele. A gente não aguenta os embates sem Ele. Ele já sabe da nossa estrutura. O problema é que você não sabe e não quer que ninguém saiba. Você quer manter uma aparência de tão forte. E enquanto você mente para você mesmo, não tem como Deus entrar. Está na hora de rasgar essa mentira da sua vida. Está na hora de deixar Deus ter acesso a isso. E às vezes você precisa fazer o que você nunca fez, que é falar sobre isso. Eu recebo diariamente pessoas no consultório que falam coisas para mim que nunca tiveram coragem de falar. Crentes, pastores, cantores, pessoas que dirigem igreja e que nunca trataram uma dor porque nunca conseguiram se ver fracos. E a palavra que eles dizem para mim é: se alguém souber, acabou. Eu não posso mostrar fraqueza, eu tenho que ser forte. Mas é engraçado que Provérbios diz que Deus sabe que tu não é forte. Por que tu quer fingir que é forte? Por que tu não deixa Ele tratar esse problema? Por que você não faz como muitas pessoas têm feito, que é reconhecer o seu limite? Você tem um limite. E ainda assim você continua sendo de Deus.
Mostrar o teu limite não diminui a tua unção. Mostrar o teu limite não diminui quem você é na presença. Pelo contrário, reconhecer o teu limite é buscar força naquele que pode fortalecer você. Mas como que isso vai acontecer? Se você reconhece. Abre Provérbios 13, versículo 12. Olha que lindo isso aqui. Olha que lindo isso aqui. Provérbios 13, versículo 12. Diz assim, que o muito esperar, a expectativa, não tem aquilo que tu espera em Deus há muito tempo? Quem é que está esperando algo há mais de 5 anos? 10, 7, 20. 20? Fala aí, está cansado ou não está? Sabe o que o Provérbios diz? Capítulo 13. Que o muito esperar enfraquece o coração. Coração aqui é psique, quando a maior parte das vezes que a Bíblia está falando de coração, não está falando do órgão coração. A palavra aqui é psique, ou seja, a raiz das emoções. Isso significa que, traduzindo para você, o muito esperar enfraquece a alma, não é o espírito. É por isso que você ainda é crente, mas a tua alma está cansada. Porque não tem a ver com o espiritual. O seu espiritual diz, eu prefiro morrer do que largar Jesus. Quem? Essa é a minha oração sempre. Jesus, se o Senhor vê que o meu pezinho está indo, pode me matar e me levar logo, que eu não quero ir para o mundo, não. O espírito está em Deus. Mas o muito esperar enfraquece a alma. Ninguém é tão forte, que espere tanto por algo que continue forte até o final. Esperar demais enfraquece, traz desânimo. Você que espera que alguma coisa aconteça, mas não está acontecendo, está no estágio que você está. Por quê? Porque nada acontece. Mas as coisas vão começar a acontecer quando você entender que não é sobre alguém fazer alguma coisa, é sobre você fazer o que precisa ser feito. Faça uma oração sincera a Deus. E agora eu quero entrar no processo de cura e no processo de florescer. Olha o que o texto diz. A gente volta agora lá para Isaías. Diz assim, o Senhor será o seu guia. Mas se Ele te guiar, olha que coisa linda. Eu sei que o muito esperar enfraquece. Eu sei que eu sou pó, eu sei que eu sou frágil, eu sei que há uma fragilidade na minha alma. Mas Isaías 58 diz, se Ele te guiar. Aleluia. Glória a Deus. O cenário, Paulo, pode ser de sequidão, mas para quem é guiado por Deus, isso chega ao final. E ser guiado pelo Espírito Santo é entregar para Ele aquilo que você não pode fazer. Aleluia, Ele está aqui. Glória. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Porque você precisa entender uma coisa, tem jeito. O problema é que a gente fica perdido sem saber o que fazer. Mas o Senhor está te trazendo uma resposta hoje. Entrega para Ele aquilo que você não sabe. Faça a oração mais sincera da tua vida. Para de fazer oração mentirosa. Às vezes nós temos coragem de nos apresentar diante daquele que pode todas as coisas, mentindo para Ele. Eu estou atendendo uma pessoa que entrou no meu consultório essa semana, entrou forte, firme, é esposa de pastor, então ela tem uma postura forte, porque a esposa de pastor não carrega a sua vida dela, carrega a vida de todo mundo, ninguém entende, né? Mas ela tem que entender todo mundo, eu te conheço de algum lugar, ela é forte, então ela entrou no consultório como? Chegou com a armadura dela todinha lá, toda armada.
sentou. Pastor, posso fazer bagunça? Posso pegar uma cadeira e depois eu boto no lugar? Você não briga, não? É porque vai que ele é bravo, né, Odinete? Alguém me presta uma cadeira? Olha isso aqui, gente. Não, o detalhe nisso é que a gente já sabe de tudo, né? E a gente finge que acredita, né? Eu estou sentada lá, pastor. E ela chegou forte. E que isso. Eu estou lá, só balançando a cabeça, Paula. Paula, um dia eu te pego, Paula. Eu estou lá só balançando a cabeça. E ela foi falando da dor. E eu estou entendendo a dor. Que o problema é esse, eu estou com dor, eu estou isso, eu estou aquilo, eu não estou aguentando, eu estou cansada, eu durmo e acordo cansada, e que eu estou sentindo uns negócios, eu respiro fundo, e eu estou sem paciência. Ela está falando da dor. Eu estou só balançando a cabeça. E eu perguntei para ela, mas por que isso começou? O que estava acontecendo naquele dia? O problema é, ela é gestante, e no período, quando ela descobriu a gestação, a fala dela para mim, quando ela descobriu a gestação, ela começou a ficar com todos esses sintomas. E o que aconteceu quando você descobriu que estava grávida? Eu descobri que eu estava grávida. Não, eu falei, o que aconteceu quando você descobriu que estava grávida? Não, porque ficar grávida é isso, e eu estou lá balançando a cabeça, fingindo que acredito. Teve uma hora que eu fiz uma pergunta para ela que ela não pôde fugir. Ela falou, cansou e falou assim para mim, falei demais, né? Eu falei, não falou muito não. Eu até gostei de tudo que você falou. Só faltou uma coisa. Ela o quê? Eu falei para ela, falar a verdade. Quando eu disse isso para ela, pastor, ela começou a tremer. Aí ela começou a mexer na mão. É porque problema, é complicado, mas já está resolvido. Eu falei, se tivesse resolvido, você não estava desse jeito. Não, é porque não sei o que. Eu falei, se você não falar a verdade, não tem como eu te ajudar. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente chega para Deus assim. A gente faz umas oração feia, mentirosa. Senhor, tu sabes. Eu fico imaginando o Senhor te olhando. Eu sei mesmo, mas estou esperando tu me falar. Do jeito que eu fiquei com a minha paciente, eu fiquei imaginando. E quando, enfim, ela viu que não tinha jeito, ela disse assim para mim, não tem jeito, ela ficou brava. É assim que a gente fica com o Senhor, igualzinho. Que a gente quer que Ele resolva uma coisa que a gente não tem coragem de tirar nossa roupagem de mentira. A gente quer que Ele entre no problema sem ficar nu diante da presença dEle. Qual é o problema de você admitir que você não conseguiu perdoar? A fala da minha paciente para mim foi, tá tudo certo, eu quero ir para o céu e eu sei que eu preciso perdoar, então eu já falei para o Senhor, se for para perder minha salvação, ela no consultório para mim, ainda com a roupagem de pastora, se for para ir para o inferno, não, eu perdoo. E eu para ela, mentirosa. Já vou avisando, quer ser meu paciente? Cuidado, hein? Quando eu falei isso para ela, ela ficou assim e ela começou a chorar. E eu disse para ela, qual é o problema de dizer que você ainda não conseguiu perdoar? Qual é o problema de admitir que você até quer, mas você não sabe como? Sabe por que Deus não entrou na sequidão de algumas pessoas? Porque a gente se apresenta até para Ele com uma perfeição que Ele sabe que é mentira. A gente se apresenta para Ele dizendo, Deus, eu estou cumprimentando, eu estou conseguindo, ó Senhor, mas Deus sabe que na tua alma, isso é mentira. Como que Ele vai entrar nessa terra e deixar a água que cura entrar, se você continua dizendo para Ele que já perdoou o teu pai, perdoou nada. Perdoou o teu abusador, mentira. Perdoou tua mãe, para de conversa. Perdoa tua irmã, perdoa teu marido. E você está, não, eu sei. Mentira. E sabe por que as coisas não acontecem? Porque você não consegue tirar essa mentira nem diante dele. Quando eu disse para ela qual é o problema de você admitir a verdade, só com a verdade é que você vai conseguir tratar isso. Se você não está pronta agora, não significa que você não quer.
Mas para Deus entrar, eu preciso dizer para ele o quê? Eu não sei como. Eu só sei que eu preciso. Sabe como é que eu perdoei a minha mãe? Que demorou muitos anos. E por que demorou muitos anos? E detalhe, no dia que eu perdoei a minha mãe, pastor, eu estava na mesa de oração, porque eu dirigi trabalho de oração há muitos anos. Inclusive, agora eu estou lá de novo dirigindo o trabalho. Meu Deus do céu. Eu estava na mesa de oração e falando com Deus, Deus, eu não aguento mais sentir isso, não aguento mais, Senhor, Tu sabe todas as coisas. Tu sabe por que eu não falei a verdade? E Ele me confrontou há muitos anos na mesa de oração. Na mesa de oração, meu filho ainda era pequeno. E eu entendi que eu precisava ser verdadeira com Ele. E eu disse para Ele o que eu estou te dizendo agora. Eu disse, Deus, Tu sabe que eu quero, eu só não sei qual é o caminho. Mas me ajuda a achar esse caminho para liberar perdão para uma pessoa que eu não sei como liberar. Eu precisei falar para ele a verdade. Quando eu disse a verdade para ele, Deus entrou no meu coração de uma forma tão grande naquele dia. E eu comecei a chorar naquela mesa de oração compulsivamente. E por que eu comecei a chorar? Porque eu senti uma paz entrando que eu nunca tinha sentido. A paz que só a verdade produz. A sua angústia está baseada na mentira que você conta para você todos os dias. A mentira que você diz para você, eu sou de Deus, eu já estou livre, não está livre nada. É por isso que você não tem paz. Quando eu disse para ele a verdade, eu quero, eu só não sei como. Eu senti o amor dele entrando na minha alma. E eu senti que eu tinha perdoado, eu nem sei como que eu perdoei. Naquele dia. Quando eu vi a minha mãe depois daquele dia, a gente nunca tinha se abraçado na vida. Porque todos os toques dela no meu corpo foi de agressão. Quando eu olhei para ela naquele dia, ela estendeu a mão para me cumprimentar como sempre. E eu puxei aquela velha e abracei aquela velha. E ela ficou dura igual um pedaço de pau, Dinete. Porque ela não entendeu e ela fazia assim para se soltar. E quanto mais ela fazia assim, pastor, mais eu apertava aquela velha. E eu disse para ela, você não sai daqui porque eu preciso te dizer que eu te amo. E por que eu consegui dizer aquilo? Porque eu senti aquilo. Mas sabe como é que eu senti aquilo? Falando a verdade. Para Deus. Falando a verdade que eu o amava, que eu queria servi-lo, mas eu não sabia fazer tudo. Eu não sabia como perdoar, mas eu queria. E eu precisei fazer aquilo. E depois daquele dia, tudo aquilo caiu por terra e o Senhor começou um processo de cura na minha vida. Mas voltando aqui, a minha paciente sentada na minha frente, quando eu disse isso para ela, ela começou a chorar e ela disse, eu não sei como fazer isso, eu não consigo olhar para aquela pessoa, eu não consigo falar, mas eu estou me forçando a fazer tudo isso. E eu disse, agora você vai conseguir achar o caminho. Porque o título dela estava falando mais alto do que aquilo que era verdade dentro dela. Os nossos títulos não podem falar mais alto do que a verdade. A gente não pode deixar que um título de missionária, diaconisa, pastor, diácono, obreiro, de presbítero, assuma a verdade. O nosso título não está acima da verdade. Eu preciso ser verdadeira para a cura acontecer. Eu preciso dizer, eu errei, mas eu não quero errar mais. Eu não perdoei ainda, mas eu preciso, eu quero. Agora, sem a verdade, não tem como. Mas a palavra do Senhor diz em Isaías 58 o seguinte, se Ele for o seu guia. Se você falar para Ele, eu não sei, o que é guia, Eudinete? Então vem cá. Senta aqui, Eudinete. Você vai ser minha paciente. Aqui eu falei com ela essa semana. Quem estava sentado lá essa semana não sabia o caminho. Mas eu estou dizendo para você que quando você entende que você não sabe e tudo o que você precisa fazer é só reconhecer. Isaías 58 diz que se Ele for o seu guia, Ele não vai te largar perdido no caminho. Se Ele for o seu guia, você acredita que vai ter um buraco e Ele vai deixar você cair? Ou Ele vai parar você? Ele vai desviar você? Aleluia! Isaías 58, pastor.
Mas se o Senhor, não é eu, porque do jeito que você está tentando a vida toda não está resolvendo. Mas se Ele for o meu guia, você vai achar o caminho certo. E qual é o caminho certo? Aquilo que Ele disse para você que tem para fazer na tua vida e não aconteceu ainda porque você não está deixando Ele te guiar. Mas se você deixar Ele fazer isso com você, mostrar o caminho, levar para a direita, levar para a esquerda, se Ele for o seu guia, Ele leva você para um caminho de florescimento. Isso significa que aquilo que Ele te prometeu, você vai alcançar. Isso significa que o processo de libertação vai acontecer. Aquilo que era seco não vai ser mais seco. E eu preciso fazer o quê? Deixar Ele me guiar. Eu não posso continuar com a minha verdade, achando que eu sei resolver. Eu preciso dizer para Ele, já que o Senhor quer me guiar, então me leva. Não faça mais força com Deus. É só deixar Ele segurar em você e direcionar. E direcionar, às vezes, é apresentar alguém para você. Obrigada, Eudinete. Direcionar, às vezes, é o Senhor trazer pessoas no seu caminho, na sua vida, que vão te mostrar a direção certa. Às vezes a gente fica esperando muito por anjo, sabe? Uma movimentação sobrenatural. E Deus está preparando pessoas para falar a verdade para você e você não quer ouvir. Você ainda briga com quem fala a verdade. Eu não vou contar não para ninguém saber, porque é segredo, né? Mas eu conheço uma pessoa que está aqui, minha amiga. Era brava toda a vida. Colocava medo em todo mundo, mesmo crente. Ai, ai. Até me conhecer. Ai, meu Deus, muito engraçado, Jesus. Para com isso. Deus vai apresentar pessoas para você que vão ser direcionamento, apontamento. Pessoas que vão falar verdades que ninguém tem coragem de falar para você, mas que vão ser verdades que vão libertar você para viver o que Deus tem para a sua vida. Anota aí o significado de jardim. Eu disse para você que não é pregação, é palestra. Por isso que eu estou falando um pouco diferente, tá, gente? E já vou caminhar aqui para encerrar. Deixa eu ver a hora. Meu Deus, passa rápido. Falar para você o significado de jardim. Jardim significa Gam. É G-A-M. Gam. Isso aqui é o original. O que significa jardim? Significa Éden. Quando a gente lembra do jardim, a gente lembra do Éden. O que Deus plantou lá no Éden? Um Gam, um jardim. Quando Deus plantou esse jardim lá no Éden, né, o Gam, quando Ele plantou lá no Éden, era um cenário de florescer, de frutificação. Tinha tudo naquele lugar, mas por que tinha tudo naquele lugar? Porque foi Deus que preparou aquele ambiente. E naquele ambiente, naquele cenário, naquele jardim plantado no Éden, Isaías 58 está fazendo a mesma alusão. Qual é a alusão? Se você deixar Ele guiar você, você será como um jardim regado. Não importa onde tem sequidão, se você deixar, Ele vai plantar um jardim e tudo quanto é espécie de árvore frutífera vai germinar naquele lugar. Quando o profeta faz alusão ao jardim regado, ele está lembrando do Éden. Tudo que Deus faz é perfeito se você deixar. Se você entender que você não precisa mais carregar o que você carrega. Se você entender que você precisa ser sincero com Ele, mostrando a tua fragilidade. Eu não estou falando para você pegar um megafone e sair contando para todo mundo a tua vida. Deus prepara pessoas para isso. Nem todo mundo tem estrutura para saber o que você vive. Mas tem alguém preparado por Ele para ouvir o que você vive. Se você entender esse processo de cura e deixar Ele guiar você, só aí haverá um jardim regado que o profeta faz alusão ao Éden. Qual é o tipo de semente? Aí eu pergunto para você, que tinha lá? Todas. Tudo que era bom, tudo que alimentava, tudo que trazia vida, tudo que trazia saúde. Tudo que o homem precisava, o Senhor tinha colocado lá. Quando Deus diz, quando o profeta Isaías fala assim,
Você será como um jardim regado. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, para a minha vida, para a sua vida. Se você entender o que eu quero fazer na tua vida, você terá todo o recurso. Escuta o que Deus disse ao meu coração. Deus disse ao meu coração que não importa o lugar que você está hoje. O que importa é que se você permitir ele entrar, haverá um manancial dentro de você. E se houver um manancial dentro de você, não importa o cenário que você se encontra, todo o recurso que você precisa, Deus vai fazer brotar dentro de você. Quando eu entendi isso, ninguém precisou me curar, pastor. Quando eu falo isso, eu estou dizendo que a gente transfere para o outro a nossa dor. É mais ou menos assim. Sabe por que eu estou assim? Porque minha mãe me deu. Sabe por que minha vida é assim? Porque meu pai não me amou. Sabe por quê? Se alguém fizesse alguma coisa por mim, olha, se alguém regasse, se alguém fizesse, se alguém entrasse, se alguém movesse, se alguém. E Deus está usando o profeta dizendo, se eu guiar você, você não vai precisar que ninguém faça nada por você. Porque se Deus guiar você, Ele coloca em você todo o recurso que você precisa. Eu esperava minha mãe a vida inteira me pedir perdão, mas quando eu deixei Ele me guiar, o jardim regado nasceu em mim, brotou em mim, e quando eu olhei para ela, eu não queria que ela me perdoasse, era eu que queria perdoar ela. Quando eu abracei ele, eu não fiquei como muito crente fala, se fulano vier falar, eu aceito. Tu tá nessa? Tu tá seco. Porque quem tem um jardim dentro de si, não precisa de mais nada. Você não quer que o outro perdoe, é você que quer perdoar. Você não quer que o outro te libere, é você que se libera. Você não quer que o outro faça nada, você começa a fazer. Quando eu entendi isso naquela mesa de oração, naquele dia, eu não esperei ninguém fazer mais nada por mim. Eu comecei a fazer, porque todo o recurso já estava sendo gerado dentro da minha alma. Deus, Ele tem tudo o que você precisa para colocar dentro de você. Aleluia! O solo é preparado por Ele, é irrigado por Ele. Só aí, nesse momento, é que tudo aquilo que estava retido, agora é liberado pelo Senhor. Olha isso aqui, gente, eu vou caminhar para a gente encerrar, que senão eu vou ficar falando a vida toda. Eu quero que você leia o versículo 12, que eu não li com você. Quem quiser, tá? Quem está com a Bíblia aí já. 58, versículo 12. Eu não li esse versículo com você, porque eu guardei ele para o final. Olha o que versículo 12 diz. Isso, se você deixar ele plantar esse jardim, ele regar você, se você se liberar entendendo que ninguém precisa fazer nada, nada. Deixa eu contar um segredo para você. Eu disse para você no início que eu passei por vários abusos, e foram vários. E há alguns anos a minha mãe sabia o que acontecia, por alguns anos, até que o Senhor acabou com todo aquele processo. Quando tudo aquilo acabou, é claro que eu estava uma terra seca. Eu odiava minha mãe, odiava o meu abusador, odiava qualquer pessoa que passasse pela minha frente. Eu estava na igreja, mas eu não acreditava em amor, não acreditava nessa palavra, eu não acreditava em nada. A única coisa que eu acreditava era, Deus é bom, Jesus é bom, e eu não acreditava em mais nada. Quando eu fiz aquela oração e Deus entrou na minha vida, e aí entrou como? De um dia para o outro tudo mudou? Não, foi um processo de cura, porque eu abri minha alma para Ele. Então, passo a passo, Deus foi trabalhando em mim. Primeiro passo foi aquele momento com a minha mãe, as coisas foram acontecendo, o Senhor foi me curando, trabalhando na minha vida, me apresentando pessoas. Agora eu já não tinha mais resistência com pessoas, eu aprendi a ouvir, aprendi a acreditar que existem pessoas boas na terra, porque eu achava que não tinha, mas existem pessoas que são de Deus na terra. E eu comecei todo esse processo. Quando eu comecei todo esse processo passou pelo meu abusador. Escuta o que eu vou te dizer. Quando você permite a verdade entrar, para que Deus cure você, Ele coloca em você todo o nutriente. Você não precisa de mais ninguém para o processo de cura. Você já tem tudo que Ele liberou para você entrar no processo de cura. É só você aceitar. Quando isso aconteceu comigo, eu não esperava mais que ninguém viesse até mim reparar o que aconteceu.
Porque a gente paralisa na vida esperando que alguém conserte aquilo. Que não dá para voltar ao passado quando tinha 8 anos, 6 anos, 10, 12. Não dá para voltar. Mas se o Senhor entrar na tua vida, você também não vai precisar mais voltar e nem vai querer, porque agora Ele te deu tudo que você precisa. Quando Deus fez isso dentro de mim, eu aceitei esse processo. Escute isso aqui. Dentro desse processo, um dia eu estava estudando e o telefone tocou. Eu lembro disso como se fosse hoje. Quando eu escutei a voz do outro lado da linha, era a pessoa que tinha feito o que tinha feito comigo. Foram muitos anos, a minha mãe cúmplice de tudo aquilo. E quando eu escutei a voz no telefone do outro lado, o que eu escutei foi: eu preciso te pedir perdão. E eu não entendi o que estava acontecendo, me pegou de surpresa e eu disse: amém, você está perdoada há muito tempo. E essa pessoa chorando do outro lado do telefone disse: eu acabei de sair da sala do CTI. Os médicos disseram que eu ia morrer, mas em pensamento, eu lembrei do Deus que você serve. E eu disse para o Deus que você serve: se o Senhor me salvar, eu vou servir o Deus da Betinha, porque eles me chamavam assim. E Deus livrou ele da morte, e ele aceitou a Jesus, e naquele hospital ele me ligou pedindo perdão. Escuta o que eu vou te falar. E o meu abusador aceitou a Jesus. E todos os dias que ele podia falar comigo sobre Deus, eu ouvia aquele homem falando, e quando eu olhava para ele, eu não via um abusador. Eu via alguém que tinha aceitado a Jesus. E de repente você está aí pensando: como é que pode isso? É possível? Isso eu digo para você que é possível quando você deixa Deus entrar na tua vida. Quando você aceita o processo de cura. E no dia do sepultamento dele, eu estava lá chorando por um irmão em Cristo que partiu para a glória. E eu digo para você que é possível passar pelo processo de cura quando Deus guia a sua vida. Você não precisa que as pessoas façam nada por você. Deus já colocou tudo o que você precisa dentro de você. Então pare de esperar que as pessoas te procurem para se retratar com você. Elas não precisam. É você que está sendo liberado hoje pelo Espírito Santo para viver a melhor fase da sua vida. Ninguém precisa bater na tua porta, ninguém precisa reparar nada, nem sua mãe, nem seu pai, nem seu amigo, nem seu pastor. Não, ninguém. O Senhor colocou tudo em você. Ele traz isso para você. Por que eu pedi para você abrir o versículo 12? Porque você vai entender o que eu li para você, o que eu te contei agora sobre essa pessoa. Olha o versículo 12. 58:12. Se você deixar esse processo de cura acontecer, olha isso aqui: o seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Alicerces antigos, aquilo que abalou a tua vida. Estou falando de estrutura familiar. Se você deixar Deus te guiar para a cura hoje, se você entender que esse processo pode começar hoje com você e Deus, os alicerces familiares serão restaurados. Olha isso aqui: o seu povo reconstruirá as velhas ruínas. Alguém dizendo para mim do outro lado: eu estou aceitando Jesus. E restaurará os alicerces antigos. E você, está escrito aí na tua Bíblia, não é eu que estou dizendo. E você será chamado de reparador de muros e restaurador de caminhos e moradas. Se você não sente Deus com isso, ninguém precisa reparar nada em você. Abre mão disso hoje. Sabe quando a cura começou em mim? Quando eu parei de cobrar que alguém fizesse alguma coisa. Eu lembrava da minha mãe adotiva e eu me perguntava: por que ela não veio atrás de mim? Eu queria reparação. Eu lembrava do meu pai adotivo e pensava comigo: por que ele não lutou por mim? Voz de reparação. Eu queria reparação. Eu estava ferida porque eu queria que alguém se retratasse. De repente você está aqui pensando na mulher que foi embora e no homem que te largou, ou que te bateu, ou que te traiu, pensando que ele deveria restaurar ou reparar alguma coisa, e nada está acontecendo na tua vida, você só está se afundando. Você está esperando que a tua mãe te ligue, ela não vai ligar.
Está esperando que o teu pai reapareça lá de 50 anos atrás, ele não vai aparecer. Mas se o jardim germinar em você, você tem remédio na alma. E através de você, alicerces serão restaurados. Alicerce está falando de base familiar antiga. Não tem aquela pessoa que não era para ter feito nada disso, mas fez? Se você deixar o processo de cura acontecer em você, isso chega lá. A minha mãe por anos me odiou. Não era para eu ter nascido, e ela dizia para mim todos os dias isso. Quando ela me espancava todos os dias, ela dizia isso para mim todos os dias: eu te odeio. Mas quando a cura começou em mim, eu disse: eu não preciso que ela me repare. Deus já reparou. Quando eu entendi o processo de cura e eu deixei acontecer, eu não ficava atrás dela pensando: eu te odeio porque você não me pede perdão. Eu não ficava: eu estou magoada porque você não me ama. Isso acabou. Eu não precisava mais. Havia uma cura acontecendo dentro da minha alma. E sabe o que aconteceu? Alicerces abalados foram restaurados. Um belo dia alguém me liga, e eu estou falando já de outra ligação agora, minha mãe dizendo para mim: estou na igreja. E eu falei: o que aconteceu? Agora eu estou servindo a Jesus. Ei, escute uma coisa: o que Deus tem para fazer através da sua vida pode reparar alicerces antigos que foram abalados. Daraios, queu e daios, aleluia, aleluia. E você que carrega essa dor vai ser chamado de reparador. Eu estou sentindo uma graça aqui. Você vai ser chamado de reparador e restaurador de muros. Sabe aquilo que tu quer que alguém repare? Não vai precisar, porque você, só de você estar livre disso tudo que você carregava, os muros vão começar a ser erguidos de novo. Quem era tomado de demônios vai ser... Vão procurar você. Eu lembro de quando a minha mãe partiu para a glória. Olha que coisa linda, uma mulher que serviu a demônios a vida inteira. E por causa da minha cura, os alicerces foram restaurados. E eu não ia muito na casa dela, era raro, uma vez no ano. Ela morava em Araruama, muito longe. E quando eu cheguei na cidade, no dia do sepultamento da minha mãe, um monte de gente me cercou, Eudinete, que eu nunca vi aquele povo. Mas quando eu pisei lá, pastor, todo mundo me conhecia. Você é Betinha? É você que é filha da Aparecida? É você que prega? É você mesmo do vídeo? Ah, é você! E eu fiquei assim: meu Deus, o que está acontecendo? Aí todo mundo começou: a tua mãe falava de você, mostrava os teus vídeos para todo mundo, ela falava: minha filha é missionária, ela mostrava para a igreja toda. Eu nem sabia que os muros estavam sendo levantados, mas mesmo sem eu ver, Deus estava levantando os muros. Ei, aleluia! Deixa Deus fazer algo em você, a terra seca se tornar manancial, e você não vai ter trabalho de levantar o muro. Você não vai ter trabalho com a reconstrução, isso vai acontecer assim, ó. Naquele dia eu fiquei emocionada, porque eu falei: como esse povo me conhece? Eu não fiquei lisonjeada, eu chorei, porque eu não sabia que aquela mulher que me rejeitou a vida toda agora estava orgulhosa, mostrando minha foto para todo mundo. Na igreja, e eu imagino aquela velha perturbando a vida de todo mundo. Porque ela falava pelos cotovelos, eu imagino ela na igreja atrapalhando o culto dos outros. Essa aqui é minha filha, ó, essa aqui é minha filha. Eu fiquei rindo depois, imaginando aquilo que eu não vi, mas fiquei pensando como teria sido. Não queira que ninguém repare nada. Isaías 58:11, para encerrar essa palestra nessa noite. Se você deixar Ele guiar você, se você entender que o processo de cura vai acontecer com a verdade. Qual é a verdade? É possível estar servindo a Ele há 40 anos e
eu estou cheio de problema aqui ainda. É possível. É só falar a verdade. Peça para Ele te apresentar pessoas, peça para Ele conduzir você, peça para Ele te ensinar o que você não sabe. Deixa as águas dele inundarem a tua alma. Eu vou repetir o que eu disse no começo, caso alguém tenha esquecido. Eu não estou falando de espírito, porque o seu espírito está bem em Deus. Você tem visões do céu, você vem para o culto, você serve, você adora, você trabalha na igreja. Eu não estou falando do teu espírito. Eu sei que o teu espírito está bem em detalhe. O Senhor é contigo, eu sei disso. Eu estou falando daquilo que a oração não resolveu, porque é a dor da alma. Eu estou falando daquilo que já passou 15 anos, 20, 30, e mesmo fazendo tudo o que você faz, isso ainda te incomoda à noite quando você vai dormir. Eu estou falando de coisas que você quer que alguém repare, mas Isaías 58 diz, se você deixar ele guiar você, você será como um jardim regado. E eu vou encerrar aqui, porque minha hora foi embora, e eu falo pelos cotovelos. Escute isso aqui que eu vou falar para você, para a gente encerrar. Florescer, eu comecei falando de terra seca. O que é sequidão? Escassez. Agora você vai aprender o que é florescer. Florescer é simples, não precisa nem de teologia para isso. Florescer é estar em flor, ou seja, se tornar notável. Quando é primavera, a gente anda de cabeça para o alto assim ou não, gente? Não tem jeito, não fala para mim que você não para olhar e não vira o pescoço. Chega na primavera, a gente fica, meu Deus do céu, que coisa linda, olha aquela... Pé de jambo então, meu Deus do céu. Cor mais linda. Estar em flor, que é florescer, e eu vou finalizar aqui. Estar em flor é se tornar notável. Aí já está você aí, ai, missionária, está amarrado, tem vergonha, Deus me livre, ai, não quero que ninguém me olhe. Tem gente que se pudesse se escondia no buraco, né? Não quer que ninguém olhe para ele, ninguém veja ele, é uma vergonha e passou tanta coisa na vida que se puder ficar quietinho no canto, fica, não quer falar, não quer oportunidade, não aceita cargo, não quer fazer nada, ninguém olhe para mim. Faz que nem o Nilson, eu quero ajudar só nos bastidores. Jesus vai pegar ele que ele vai ver só. Pessoas que vivem em sequidão por muito tempo não sabem lidar com florescer. Por que eu te falei tudo o que eu te disse? Porque vai chegar o tempo, se você entender essa palavra hoje que foi liberada, e deixar Deus entrar na tua vida para fazer o que Ele precisa fazer, o florescer vai acontecer, gente, é inevitável. E o que é florescer? É se tornar notável. Tem alguém tímido aqui? Cadê? Alguém que fala, ai, irmã, pelo amor de Deus, não precisa ninguém olhar para mim. Cadê? Quem falou eu? Você? Mas bonita desse jeito está de graça com a minha cara, né? Quer que ninguém te veja, mulher? Sabe o que você precisa entender? Que ser curado é se tornar notável. Vem cá, você que não quer que ninguém te veja. Todo mundo vai te ver. Qual o seu nome? Eliana. Conheço a Eliana de algum lugar, gente. Alguma igreja que eu preguei, a Eliana estava. Escute isso aqui. O que é florescer? Eu falei de sequidão. E trouxe você até aqui para você entender o florescer. E é muito rápido isso aqui. E eu vou finalizar. Florescer é estar em flor. E estar em flor é inevitável não ser visto. Porque estar em flor é ser notável. Querendo ou não. Você precisa nem fazer nada, mas as pessoas vão te ver. Pessoas que passaram por muito tempo em sequidão, elas não sabem lidar com a liberdade da notoriedade de ser visto. Né, Bruna? Vem cá, Bruna, você também. Não adianta. Ai, que vergonha, meu Deus. Ai, Jesus. Pessoas que passaram por muito tempo de sequidão, muito tempo com dor na alma, quando Deus começa a trabalhar, porque você entendeu o processo que eu ministrei todo para você já, e aí agora a cura está vindo porque você tem todo tipo de recurso, porque o Éden é recurso. Quando Isaías está falando de jardim, ele está falando de todo o recurso que Deus pode te dar, ou seja, você não precisa de que ninguém faça mais nada, já está tudo aí, seja livre.
Ótimo, já tem tudo. E agora? Agora é só florescer, já está curada? Aí lá vem a Bruna. Aí lá vem a Eliana. Eliana. Aqui, ó. Elas estão com vergonha, gente. Mas é impossível Deus libertar a sua vida, curar a sua alma e as pessoas não notarem. Porque quando você é curado, quando você começa a florescer, o seu semblante muda. O peso vai embora. As pessoas, mesmo que você não fale, elas sentem que alguma coisa está diferente. E alguém pode correr o risco de perguntar: o que está acontecendo? Você está diferente? Perguntaram isso para você já? Esses dias aí? Ainda não? Vamos perguntar. Daqui a pouco as pessoas começam a falar: ah, você agiu diferente, antigamente você não ia fazer isso, você fez. É impossível as pessoas não notarem. E por que eu pedi para elas virem aqui? Para vocês entenderem hoje que o processo de cura que Deus vai fazer vai trazer notoriedade. E isso não é com você, é com o processo de florescer. É Deus que quer. Porque Deus não vai fazer ninguém florescer para esconder, não, gente. Deus não vai curar você para você ficar no último banco da cadeira aguardando o que Ele fez na tua vida, não. Florescer é notoriedade, ou seja, é Ele te dar oportunidade para você falar do que Ele fez. É Ele te dar oportunidade para falar para alguém que é possível isso. E mesmo que você não queira, você vai estar sendo visto por todo mundo. É impossível passar aqui e não ver a Eliane. É impossível passar aqui e não ver a Bruna. É impossível. Eu vou querer saber como que ela foi curada. Eu vou querer saber como que ela foi curada. E mesmo que você não queira isso, isso vai acontecer. O problema é quem passou por muito tempo de sequidão não sabe lidar com essa liberdade de ser visto. Se sente preso ainda. Já está sendo curado, já está sendo transformado, o processo já está acontecendo e você ainda está assim, ó, com medo de tudo ainda. Mas a palavra do Espírito Santo hoje é: tenha liberdade com aquilo que eu estou fazendo na sua vida. Quando alguém falar que você é bonita, aceita que você é bonita. Quando alguém falar que tem alguma coisa diferente, aceita que tem alguma coisa diferente. E aí eu faço o quê? Eu digo que é Deus que está trabalhando na minha vida. Eu começo a trazer a notoriedade para o Espírito Santo e falar: olha, Deus trabalhou, Deus está me curando, Deus está me libertando. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu não sabia falar nem o A, nem o O e nem nada. Eu morria de vergonha, minha vida foi seca a vida inteira. A primeira vez que alguém me deu o microfone na mão, eu quase morri do coração, quase fartei. Eu falei: Jesus do céu, pastor, eu li um versículo. Parece que eu tinha pregado. Eu li um versículo e falei: agradeço a oportunidade do nome de Jesus. E sentei e fiquei morrendo, passando mal. Aí hoje eu falo pelos cotovelos. Faço live, dou palestra, faço não sei o quê. Isso é para quê? Isso é porque eu quero que alguém me veja? Não, isso é florescer. O florescer é deixar as pessoas verem o que Deus fez na sua vida. Quando eu falo com alguém, alguém está vendo Deus na minha vida. Quando eu conto para alguém, alguém está vendo Deus na minha vida. É impossível esconder o que o Espírito Santo vai fazer na sua vida. Então dá o seu jeito de deixar a vergonha de lado. Dá o seu jeito de deixar a vergonha de lado. E deixa Deus se manifestar através daquilo que Ele vai fazer na sua vida. Porque isso vai virar testemunho, vai virar história. Pessoas serão curadas através da sua vida. Pessoas vão dizer: opa, se foi possível na vida dela, vai ser possível na minha também. Ou seja, tu acha que Deus vai florescer a tua vida para tu ficar escondido em algum lugar? Então dá teu jeito, viu? Muito obrigado. Dá teu jeito, viu? Muito obrigado. Pode sentar. Você pode aplaudir a Deus nessa noite? Eu vou encerrar agora. Ih, o papel colou aqui, gente. Eu trouxe um negócio aqui. Eu trouxe um negócio aqui, mas colou tudo. Eu vou pegar só uma aqui, só. Quem aqui durante essa palestra toda, eu ia pegar um monte ali, mas não deu não. Quem aqui durante essa palestra toda só ficou voltando ao passado, lembrando de tudo e sentindo incômodo? Ih, meu Deus, isso é mais muita gente. Varoa, misericórdia. Vem cá, Vado, você que levantou a mão primeiro. É? Eu vou fazer isso, eu vou entregar o microfone para a NET, tá, gente? Ela me deu até... Cadê o relógio? Ah, tá ali. Até 9 horas. Acessou as caixas pretas todinha.
Doeu? É? Você entendeu? Amém. Vem mais pra cá, pra ficar bonita ali pro irmão, ó. Segura. O que é isso? Um caroço. É? De quê? Laranja. De laranja? Então Acho. é uma semente. Uma semente, é. Você viu como um caroço. Sim. Dá pra fazer o que com isso aqui? Acho que dá para plantar. Você acha que dá pra plantar? Sim. Sabe por que ela viu um caroço aqui, gente? Ela nem falou semente, o teu caso está grave. Se fosse uma dor que já estivesse mais ou menos administrada, mais ou menos, tá? Depois, quem quiser, no final, pode me procurar, fazer alguma pergunta, eu vou estar aqui à disposição para responder. Se fosse uma dor que tivesse mais ou menos administrada, ela ia falar que isso aqui era uma semente. Só que, como há uma profundidade maior, e provavelmente ela não fala disso há anos, ela olhou para isso da pior forma e ela disse que é um caroço. Quando eu penso num caroço, para mim isso aqui tá bom para jogar fora, sim ou não? Vou fazer o que com caroço? Nada. É tudo que ela está fazendo com a vida dela. Quando eu recebo oportunidades na minha vida, e Deus fez isso aqui com algumas pessoas, mas a dor é tão profunda, tão profunda, tão profunda, que eu não faço nada com as oportunidades que Ele me dá, porque eu olho para tudo como nada. Eu olho para tudo como se eu não merecesse, como se minha vida não fosse mudar. Ou olho para tudo como eu olhava, que era, nem estou me importando mais, porque daqui a pouco eu vou perder isso mesmo. Eu perdi tudo na minha vida, então para mim, eu nem me apegava a nada, porque para mim eu ia perder de novo. As dores profundas fazem a gente olhar para oportunidades como nada. É por isso que ela disse que isso aqui é um caroço, nem semente ela disse. Tamanha a profundidade da dor e do trauma que ela carrega. E eu tenho certeza que ela nem fala disso. Quanto mais profundo, menos eu falo. Por que eu chamei uma pessoa que queria chamar mais? Para você entender a profundidade do que você está vivenciando e das oportunidades que você está deixando embora por conta disso que você carrega. Porque quando eu olho para isso aqui, gente, eu não vejo um caroço. E também nem vejo uma semente. Quando eu olho para isso aqui, eu lembro de um provérbio que eu li, não é um provérbio bíblico, mas eu lembro de um provérbio que diz que dentro de toda semente existe uma árvore. Então, para mim, quando eu olho para isso aqui hoje na minha vida, eu não vejo caroço e nem vejo semente. Eu vejo um mundo inteiro. Quando uma pessoa é curada na alma, ela olha para tudo como uma oportunidade. Chegou, tô agarrando, Nilson. Falou que dá, tô pegando. É o que é? Benção, tô querendo. Agora, uma pessoa traumatizada, ela tem medo. A oportunidade chegou. E ela fala, isso não é nada. Ou então, mais uma vez, vai dar em nada. Não vou nem dar continuidade nisso aqui. É o que ela fez quando ela olhou para essa semente. Mas se ela sair daqui hoje, isso aqui você vai carregar. Como ato profético. Você vai lançar em algum lugar. Dizendo para Deus que a partir de hoje você vai romper com toda a impossibilidade. Tudo que aconteceu na sua vida, todo o passado de dor, você vai quebrar hoje. E a partir de hoje você vai aceitar tudo que Deus tem para a sua vida. Deus quer você feliz. Então, quando a felicidade chegar, você não vai jogar fora. Você vai dizer, eu aceito. Quando as oportunidades chegar, você vai dizer, eu aceito. Quando pessoas boas chegarem, você vai dizer, eu acredito, porque você tem medo. Mas você não vai jogar mais nenhuma oportunidade fora. Deus quer curar você. Faça um ato profético com isso aqui a partir de hoje, entende? Pare de rejeitar as oportunidades que Deus está trazendo para a tua vida. Deus tem mais, mas você não aceita porque você tem medo. Medo de sofrer de novo. O teu primeiro pensamento é, eu não vou deixar isso acontecer de novo. Deus quer fazer alguma coisa. Quando Deus curou minha vida, eu nunca mais olhei para uma semente como semente. Depois que Deus curou minha vida, R$10 para mim é 1 milhão, irmão.
É o quê? Eu lembro. Pode segurar. Você pode aplaudir a Deus pela vida dela? Você que está sentada aí não sabe, mas eu estou sentindo a dor dela aqui. Mas nós profetizamos como igreja que hoje é o final. Que começa um processo de cura na tua vida. Recebe de Deus. Não tenha mais medo, não jogue fora mais oportunidades. Tá bom? Todas as pequenas oportunidades que você rejeitou até hoje, foi por causa do seu medo de sofrer de novo. Mas uma pessoa curada não olha para uma semente como semente. Ela olha para uma semente como árvore. Eu já olho para aquilo, já vejo aquilo grande. Eu já sei que vai germinar, eu já sei que vai dar fruto, eu já sei que vai me alimentar, eu já sei que vai alimentar mais alguém. Entende o que Deus quer fazer na tua vida? A partir da cura, o que Ele vai fazer na tua vida, nunca mais você vai ver nada pequeno. A partir de hoje, você vai ver tudo como uma grande oportunidade. Eu lembro quando eu comecei a fazer investimentos. Eu olhei e falei assim, eu não tenho nada, mas aí eu lembrei que não tenho nada o quê? R$1 pode virar 10, 10 pode virar 100, 100 pode virar 1000, 1000 pode virar 10.000. Eu comecei a falar, nunca mais eu olho para nada como pequeno na minha vida. Tudo que é pequeno na vida de uma pessoa curada se torna grande para a glória de Deus. Eu não tinha roupa, não tinha sapato, não tinha casa, não tinha amigos, não tinha nada. Depois que Deus curou a minha vida, meu irmão, tudo que vem a mim da parte de Deus, eu quero. Eu não lanço mais nada fora, eu recebo tudo da parte de Deus. Que o Senhor possa curar você nessa noite, que essa palavra possa ter falado ao seu coração. Eu espero que de alguma forma você tenha entendido o que Deus tem para a sua vida. Você pode aplaudir a Deus mais uma vez? Eugênia. Irmãos, já estamos com vontade de profetizar, de falar línguas estranhas, de gritar, porque estamos sentindo uma unção de Deus muito grande nesse lugar. Eu não sei você, mas eu estou sentindo Deus presente aqui. Queridos irmãos, eu quero convidar o pastor dirigente desta igreja, por gentileza, que se aproxime. Nosso pastor presidente, por gentileza, que se aproxime. E enquanto eles vêm, eu quero agradecer com muito carinho, com todo o amor que você pode imaginar, a sua vinda a este lugar, pois eu sonhava em vê-las presente. Cleide está ali, minha amiga de Capivari, eu sonhava, Cleide, em te ver presente. E sabe o que Cleide me falou quando eu fiz o convite para ela? Nete, meu marido trouxe do Espírito Santo um fubá. Aquele fubá novo, grosso, antigo, no pacote de papel. E eu estou vendo que hoje o fubá é embalado em plástico e não mais em papel. E eu cá comigo, Deus falando, ela vai entender que precisa de mudança para reviver. Então, eu creio que você recebeu de Deus e eu também. Queridos irmãos, com o mesmo amor que eu convidei, é com o mesmo carinho que nós desta equipe, juntos a Nilson, Stephanie, Giovanni, e toda a liderança do nosso ministério, agradecemos ao ministério todo a oportunidade que nos deu de estar aqui. Nossa equipe agradece a liderança e nós, como equipe, agradecemos a nossa palestrante, Elizabeth Brasil. Para quem não sabe, ela é uma excelente terapeuta e é minha terapeuta também. Me sinto orgulhosa em dizer que você é minha terapeuta.